Olá, meu nome é Jéssica, estou noiva há pouco tempo, mas logo vou me casar. E bem recentemente estive num curso de noivos promovido pela minha igreja. Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E lá nesse curso, algumas coisas me preocuparam bastante. Eu sabia que algumas coisas ultrapassadas seriam ditas, mas eu não imaginava que elas poderiam ser tão perigosas se você não souber identificar o que era problemático ali. E eu queria ler com vocês algumas partezinhas do manual que eles deram lá nesse curso. É um manual promovido pela Igreja Adventista. É uma edição de 2019, ele é bem atual. Não é um material velho para se dizer que, nossa, eles precisam reformular. Ele foi reformulado recentemente. E ele contém algumas partes que eu vou ler aqui com vocês, que eu acho que vale a pena a reflexão. Tanto para você que está nesse processo de casar, tanto para quem já é casado e ouviu isso achando que isso fosse normal. Minha proposta aqui é trazer a reflexão para coisas que podem ser perigosas no seu relacionamento, que podem ser motivo para briga, para violência, para abuso, enfim. E eu sei que a igreja faz cursos como esse, tentando alertar o casal para coisas que eles vão viver no futuro e para não estar ali ocasionando um divórcio, né, uma separação, porque com certeza uma separação, o fim de uma relação traz muito sofrimento. Mas, apesar da intenção, alguns conselhos estão mais próximos da violência, do abuso, de sobrecarregar seu parceiro do que qualquer outra coisa. Eu quero começar aqui por uma parte que dá conselhos para as mulheres de como deixar o seu futuro marido mais feliz. Bom, o conselho número 3 diz assim: receba-o com carinho, faça com que todas as vezes que seu esposo chegar em casa, sinta como se estivesse entrando em um castelo. Envolva-o com abraços e motive os filhos a recebê-lo com carinho. Você é a rainha do lar. Nada de problemas e dificuldades. Este não é o momento. Depois de um dia de trabalho, é muito bom voltar para casa e ser recebido com carinho pela esposa e pelos filhos. Bom, para mim já é muito romântico esse negócio de castelo e rainha, enfim. Mas aqui o problema é que ele traz um relacionamento em que só o homem trabalha, né? Que só o homem chega em casa e a mulher ficou em casa cuidando da casa e dos filhos. Já não é muito a realidade da maioria dos casais, né? Mas tá, o outro item é o item 10. Não entre na caverna. O homem é um ser da caverna. Quando ele chegar em casa e entrar em sua caverna, deixe-o em paz. Provavelmente tem algum problema para o qual busca solução e quer ficar sozinho. Depois de um tempo, sairá de lá como se nada estivesse acontecido. Mas, se você o interromper, não vai ser legal. E acaba assim o conselho. Fica meio subjetivo. Mas você pode entender isso aqui como... Quer dizer, é difícil de entender, porque esse negócio do homem ser da caverna, a mulher não era, então, não entendi. Mas o homem carrega um fardo pesado, às vezes, né? Imposto pelo machismo e pela sociedade patriarcal, em que ele precisa resolver os problemas sozinhos, em que ele precisa dar solução para as coisas sozinho, de forma que ele não pode mostrar fragilidade, que ele não pode se abrir em casa, porque ele precisa sempre estar uma rocha. E isso é motivo de muito sofrimento para os homens e para as mulheres. Para os homens que precisam aguentar tudo sozinhos e para as mulheres que não têm acesso a isso dos maridos, né? E aí a gente vê muitos homens em depressão, muitos homens se sentindo fracassados, porque eles acham que eles precisam lidar com tudo sozinho e não é verdade. Marido, você deve contar com a sua esposa para dividir esse fardo, para dividir os problemas. E duas cabeças pensando é melhor que uma. Bom, a outra parte é essa daqui. Um conselho para os homens de como deixar sua futura esposa mais feliz. E aí eu quero dar destaque para 2 itens. O item 2, que diz assim: seja romântico, abrace-a, diga palavras carinhosas em todas as circunstâncias
E não só nas horas íntimas. Lembre-se, romantismo nem sempre deve terminar em sexo. Diga sempre, eu te amo. Estas são palavras mágicas. E aí eu vou trazer um contraponto do conselho que ele dá para os homens de como... Não, para as mulheres de como fazer os homens mais felizes, que diz assim, o item 5. Crie momentos românticos. Prepare de vez em quando uma comida especial, deixe as crianças com a sogra e receba-o com o jantar. Você vê a diferença? O homem ele precisa ser carinhoso, dar beijo, dar abraço, dar carinho, e ainda tem que considerar que nem sempre isso vai levar a sexo. A mulher, ser romântica, ela tem que fazer uma janta, ela tem que despachar as crianças e, sabe, tá mais a ver com a atividade doméstica ali da casa, né? É muito 2 pesos, 2 medidas, né? Eu não entendo como que... Por que dessa distinção? Por que tratar um desse jeito e o outro do outro? Pra mim isso é bastante problemático. O outro item que eu quero ler com vocês é o item 4. Seja cooperativo. Quer marcar pontos importantes na conquista de um bom relacionamento? Então, ajude sua esposa nas tarefas do lar. Encare isto como um investimento. Ele voltará em forma de gratidão, paz, carinhos e valorização. Bom, não ajude, marido, não ajude sua esposa. Cumpra com a sua obrigação. A sua obrigação é tal qual a da sua mulher. As tarefas domésticas, elas são divididas entre os adultos da casa. Se você não pode cumprir com elas, se você trabalha muito, se você não gosta, existem opções. Ou você faz, ou você negocia, ou você paga. Mais do que isso, não tem como você transferir. Você percebe que nenhuma das opções é transfira a responsabilidade. Não existe transferência de responsabilidade. E se não existe transferência de responsabilidade, não existe ajuda. Essa palavra não existe, ela é ilusória. E outra coisa, faça sua obrigação e não espere nada em troca. Você é o maior beneficiado e o único beneficiado nessa história toda. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. E o serviço precisa ser feito. E aí, junto com isso, é o item 8 que eu já queria ler para puxar gancho nisso. Pense mais na casa, ainda aconselhando o homem de como fazer a mulher feliz, né? Bom, o lar é uma extensão da personalidade da mulher. Converse mais sobre o lar e os filhos. Ajude-a nas atividades domésticas. Você não deixará de ser homem por isso. Muito pelo contrário. Será o homem com que toda mulher sonha. Olha, é difícil falar o homem que toda mulher sonha, porque nem toda mulher sonha com o mesmo homem. Mas assim, um homem que ajuda nas atividades domésticas, isso não é sonho de ninguém. Isso é só querer um homem que não é infantilizado. Um homem que não é infantilizado, ele sabe das obrigações e que se ele for morar sozinho, ou se ele for morar com outros adultos que não sejam, né, mulher, família, enfim, ele vai ter que fazer. E por que que dentro de um casamento isso vira ajuda? Isso aqui precisa ser urgentemente repensado. Principalmente no que a igreja quer ensinar para casamentos felizes. O lar não é uma extensão da personalidade da mulher. O lar é uma extensão da personalidade de todo mundo. Todo mundo precisa de um lugar, de um pertencer, de uma família. Isso não está inerente às mulheres. Aí eu quero pular para a parte que fala sobre a sexualidade. São vários os problemas, mas eu vou destacar aqui alguns para esse vídeo não ficar muito grande, que são ali o manual falando com você que é mulher, tá? E dando algumas orientações sobre sexualidade. Eu vou ler 4 itens aqui que estão marcados e depois eu comento rapidinho. Bom, item 2. Os homens têm um impulso sexual muito forte. Eles gostam de fazer sexo. O hormônio testosterona é responsável por este apetite sexual que faz com que as mulheres achem que eles só pensem em sexo. Achar ou não achar, não vai mudar. Eles são assim e é bom que você saiba disso. Procure atender às necessidades sexuais de seu marido. Ele vai precisar de você. Problema. 3. O homem fica frustrado e muitas vezes até com raiva quando a mulher se nega a fazer sexo. 4. Se você quer ter seu marido emocionalmente conectado a você, faça sexo regularmente com ele. 5.
O homem fica nervoso e muito irritado quando fica muitos dias sem fazer sexo. Quer ter um homem calmo, sereno e tranquilo do seu lado? Você saberá o que fazer. 6. Um homem sexualmente satisfeito em casa não procura sexo fora de casa, a não ser que seja um pervertido sexual. É capaz que eu nem precisava falar aqui item por item, mas vou fazer. Porque talvez a gente é criado numa cultura de que esse mito de que o homem tem mais necessidade sexual do que a mulher, isso é fisiológico. E eu sinto em dizer que não é. Deus seria muito injusto se ele tivesse colocado a necessidade do sexo no homem e a obrigação de satisfazer sexualmente esse homem na mulher. Não faz sentido. Não faz sentido, a Bíblia não traz isso. O livro de Cânticos, ele é inteiro falado sobre sexo. E a mulher vai atrás do homem. E a mulher tem desejos pelo seu marido. E aqui, por que agora isso virou necessidade do homem? E por que a mulher precisa ter a obrigação de atender esse marido? Porque fisicamente ele precisa mais. Gente, não é verdade. Não é verdade. Se você um dia pensou que isso é verdade, eu tô aqui para te dizer, não é. E pense, você cristão, seria injusto da parte de Deus colocar isso inerente ao nosso corpo, ao nosso físico, não é. Bom, outro problema é esse manual tentar justificar por que de um homem ficar frustrado, violento, com raiva, por falta de sexo. E querendo colocar a culpa na mulher se isso acontecer. Gente, os números de violência doméstica dentro de uma relação, de um casamento, de uma relação estável, são enormes. E tudo isso eu tenho certeza que é porque se entende que é normal, se justifica um homem ficar bravo, justifica um homem ficar violento por falta de sexo, porque uma mulher não quer sexo? É porque a mulher não quer sexo? Ou é porque o homem quer muito? Ou é porque dentro dessa relação não existe respeito, não existe cumplicidade, não existe troca, não existe nenhum ambiente para que o sexo aconteça de forma consensual e de uma forma boa, né? Do jeito que é falado nesse manual, parece que existe justificativa e não existe. Não existe justificativa para você descontar na sua mulher um sentimento ruim por algo que você não está sabendo lidar. Se algo está acontecendo, é preciso se resolver à base da conversa e não justificando. Mulher, não se obrigue a transar com seu marido. Não acha que isso é obrigação sua e que por ele ter uma necessidade maior do que a sua, você precisa fazer até quando você não quer. Não é assim que acontece. Não deveria ser assim que acontece. Não deveria ser assim. Você só transa quando você tem vontade. Inclusive, quando o seu corpo está preparado para transar. E o corpo da mulher, sendo mais específica, ele está preparado para transar quando ela está excitada e a excitação leva à lubrificação da vagina. Um homem, quando está preparado para transar, ele está excitado e ele está com o pênis ereto. O nosso corpo responde fisicamente através da ereção e da lubrificação aos estímulos que, né? Estímulo psicológico, estímulo de toque, há vários estímulos que preparam esse corpo para o sexo. Você não tem como justificar um sexo sem vontade, porque a sua vagina não vai estar lubrificada, e não estando lubrificada, você vai se machucar. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua infinita sabedoria, ele fez com que o nosso corpo reagisse a tudo isso, a todos esses estímulos, a essa vontade. Então, tudo que for fora disso não é normal. Algo está errado e algo precisa ser resolvido. Por último, eu queria entender por que esse item 6 está relatado aqui nos conselhos para as mulheres. Que um homem sexualmente satisfeito em casa não procura sexo fora de casa, a não ser que seja um pervertido sexual. Para a mulher achar que a obrigação é dela satisfazer esse homem, e se ele achar fora de casa é culpa dela, essa traição? Ela é a culpada por isso? Ou o fato dele ser um pervertido sexual, por que isso aqui tá para mulher?
Eu não entendo o que a igreja está querendo propor com isso. E aí é o meu apelo final, para acabar esse vídeo que já está enorme. Você que está no processo de casar, precisa conversar sobre isso, precisa repensar essas questões de sexualidade, dos deveres domésticos, de mulher isso, homem aquilo. Vocês são únicos, vocês são diferentes dos casais que vocês conhecem. Vocês têm uma dinâmica diferente e Deus respeita tudo isso. Deus leva em consideração a nossa individualidade. Não cabe dentro de uma caixinha como um casal deve ser. Porque Deus nos fez assim, únicos, diferentes, plurais. Então, vocês precisam entrar num consenso de, primeiro, equidade, respeito, cumplicidade, parceria. E dentro disso, eu tenho certeza que não existe receita melhor para que esse casamento dê certo. Então, conversem, repensem, fala com as pessoas que têm mais experiência. Eu tô falando aqui sem ter experiência, mas já problematizando tudo aquilo que eu acho que poderia trazer sofrimento para mim e para o meu parceiro. E é o mesmo que eu espero para você, que também vai casar. E instituição adventista, vocês precisam mudar esse manual. Esse material não pode correr o Brasil e a América Latina mais, porque ele vai trazer sofrimento para os casamentos. Se até agora vocês não tinham problematizado essas questões sexuais, essa questão de sobrecarga da mulher na questão das tarefas domésticas, vocês precisam repensar o que vocês estão ensinando. Porque se vocês querem realmente a felicidade dos casais, se vocês querem evitar divórcio, evitar sofrimento, esse tipo de coisa não pode mais ser falado. Eu espero de coração que vocês revejam, que vocês mudem. E, claro, existem coisas positivas nesse manual. Não estou falando que ele é de todo ruim, mas esses pontos que eu tentei trazer aqui são as principais causas de abuso, estupro e assédio. Coisa que isso acontece a cada minuto no Brasil. Então, a gente precisa se proteger disso. A gente precisa repensar essa cultura do estupro, esse machismo implantado dentro da igreja, porque eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva bem, é que a gente viva feliz e pleno, dentro de um casamento e em qualquer relação que a gente tiver aí na vida. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma, de coração. Obrigada.